pra galera que tá assistindo a gente aqui, o que você, hoje, nesses 7 anos, nessa experiência que você já vivenciou, tanto no Espírito Santo como aqui em Santa Catarina, até um pouco também do militarismo, né? Que bem ou mal acaba que elas meio que. É bem diferente, né? Mas acaba que tem alguma coisa a ver ser militar e trabalhar na área de segurança pública também. Mas assim, se hoje você pudesse definir, não em palavras, mas assim, o que você poderia trazer para a galera que tá do lado de fora, que quer entrar nesse meio, o que você acha que é ser policial para você? Assim, se hoje você chegar e falasse para alguém, ó, cara, ser policial é isso, o que você diria para essa pessoa? Gabriel, eu diria que transcende a ideia de profissão, né? Transcende a ideia de profissão. É realmente algo que está mais relacionado com vocação. E eu digo isso porque é comum, né? A gente leciona, a gente dá aula e tal, então é comum que você perceba, né, alguns candidatos que estão atrás daquela ideia de ser servidor público, né? Não, quero ser servidor público e tal. E a polícia é um meio para isso. Sim. E essa galera é aquela galera que vai ingressar e que vai se frustrar, assim, vai ficar aquele gosto amargo, porque ser policial vai muito além disso, cara. Ser policial é você olhar ali pro relógio e não significar nada, cara. É você, enfim, tá com fome e nem perceber, por vezes. É você tá com supressão de sono a semana inteira, porque tu tá debruçado num caso, você tá correndo atrás, você sabe da relevância daquilo ali, quanto você precisa agir, né, contra o tempo para evitar que um homicida permaneça nas ruas ali ofertando risco, né, ao cidadão, enfim. Então, a ideia de você querer um cabide, a ideia de você ter aquela estabilidade, né, do funcionalismo público, ela não se aplica ao policial. O policial é diferente, né, porque eu vou ilustrar isso para ti, para a galera que está acompanhando a gente aí. Assim, certa vez a gente estava na delegacia, a gente 5 roubos em sequência na cidade de Penha e Navegante, né? Hoje eu estou lotado em Navegante, e aí a gente teve 5 roubos, né, em comércio. Mesmo modus operandi e tal, aquela coisa toda, a gente começou a investigação, né, porque, assim, 5 roubos em Navegante e Penha com arma de fogo chama atenção. Não é Né? comum, Não é né? comum. Nossa. Santa Catarina a gente sabe que ostenta aí bons índices, né? Se comparado aí ao cenário nacional, Sim. bons índices na segurança pública. Então não é comum, chama atenção. Né? E aí, óbvio, vem toda aquela cobrança. Né? A minha delegacia é a única delegacia do município de Navegante. Né? Então, assim, a gente tem aquela... Acaba assim, tudo deságua na nossa DP. Então, assim, a gente estava com esses casos, investigando, e aí a gente chegou à autoria. É um trabalho, inclusive, de outros parceiros de Força de Segurança, né? A correria que a Polícia Militar faz na rua, ali no ostensivo, e ajuda bastante, porque é um bom trabalho desempenhado, inclusive. E, enfim, a gente reuniu os elementos e a gente conseguiu chegar, ali depois de certo tempo de investigação, aos autores. Né? Era uma dupla, e aí um conseguiu se homiziar, né? A gente não sabia até o paradeiro dele. O outro a gente conseguiu, né? Ele chegou também a mudar de endereço, mas a gente conseguiu localizá-lo e prendê-lo. E esse outro a gente não conseguiu, num primeiro momento, achá-lo. Né? E a gente fez uma série de diligências e a gente conseguiu chegar ao paradeiro aproximado dele. E esse informe final, né, e aqui eu não posso, a gente pode abrir muito, né, o que a Sim, gente faz sim. para poder chegar, mas foi um trabalho bem bacana, né, a gente conseguiu levantar ele de uma maneira bem bacana onde ele teria ido. Ele foi se esconder numa cidade chamada Andirá, lá no interior do Paraná, quase divisa com São Paulo. Né? E aí o informe final chegou por volta de 8 horas da noite. O expediente tinha terminado 7, só que a equipe estava reunida ainda porque a gente estava na expectativa. Chegou esse informe, né, e aí um olhou para a cara do outro, né, eu falei, como eu estava presidindo a investigação, eu falei, ó, eu preciso de 3 para ir comigo catar esse camarada lá em Andirá. Ou seja, a gente saiu naquele dia para cumprir nosso trabalho normalmente, acabar o expediente, retornar para o lar. Né? Não tinha nenhuma programação diferente dessa. Claro, a gente iria fazer nosso trabalho, né, ali do cotidiano. E aí, ou seja, 3 bravos guerreiros, né, rapidamente eles se voluntariaram e eu só falei, ó, galera, meia hora em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, dar um beijo na esposa, porque a gente não sabe se volta, né, e retornar.
E foi isso. Então a gente reuniu, pegou a viatura ali, né? A gente foi com uma caracterizada, eu fiz contato, para tu ver a loucura, né? A gente fez contato com a delegacia do local lá para que desse algum apoio para a gente se fosse preciso, e também para eles tomarem ciência que a gente estaria na região deles fazendo algumas diligências, e também para verificar a possibilidade de uma viatura descaracterizada, porque a gente não tinha o endereço certo. A gente só chegou no endereço aproximado, a gente teria que realizar alguma correria no local para... Tentar pegar. E aí a gente foi, né, enfim, a gente saiu da delegacia depois de ter reunido tudo por volta de 10 horas da noite. A gente chegou na cidade de Andirá 4 e pouca da manhã, né, tocando direto, madrugada toda, né, e aí a gente chegou 4 e pouca da manhã lá, aí a gente parou no posto, tomar um café, com calma, aquela coisa toda, fazer o reconhecimento, né, o REC, como a gente fala, Sim. fazer o REC, olhar, enfim. E aí, série de diligência, a gente já estava às 16 horas da tarde, a equipe já exausta, né, o meu policial que foi devidamente fantasiado de carteiro, porque a gente não tinha mandado de busca, a gente só tinha mandado de prisão, Sim. né? Como o endereço lá, a gente não tinha nem o endereço certo, a gente precisaria fazer aquela correria. Né? Uma outra equipe já, juntamente com a conselheira tutelar, né, com aquele miguezinho de que, porra, teria que averiguar um ponto ou outro. Enfim, a gente dividiu a equipe lá, né? Fomos em 4, então 2. Enfim, começamos essa correria. Às 16 horas, meu policial virou pra mim, tava já um calor, rapaz. Ele virou pra mim e falou assim: pô, delegado, hoje é o dia da caça, né? Não deu pra gente. Vamos voltar, porque a gente tem uma longa estrada. Trajeto pra voltar ainda, né? E, pô, rapaz, mas aí quando você faz e lembra quando eu comuniquei a chefia que a gente estaria fazendo essa viagem, né? A chefia falou assim: pô, doutor, mas não é arriscado e tal? Eu falei: mas, enfim, Enfim, aí ele falou: vai. Só faz o seguinte, volta com o vagabundo. Falei, deixa com a gente que... Então tem que trazer. Ou seja, a missão dada, missão cumprida. Exatamente. A gente sabe bem, né? Nossa formação militar, exatamente. Ela infelizmente fica impregnada, ou felizmente fica impregnada na pele. E aí, 16 horas, eu vi isso do meu policial. A gente estava realmente todo mundo exausto, né? Eu olhava pro semblante de um de outro, a gente ter feito uma correria. Mas enfim, como Deus abençoa, né, cara? Quem cia do madruga, enfim. E aí eu falei assim, tá, vamos bater o último endereço, que a gente tinha separado alguns endereços, a gente já tinha ido num primeiro momento, só que a gente não conseguiu levantar muitas informações. Eu falei, vamos bater aquele último endereço que a gente não levantou muitas informações, e se não der boa, a gente reúne a equipe e retorna. E aí a gente foi para esse local. Quando a gente chegou nesse local, tinha um vizinho, né, e o vizinho tava varrendo a calçada, enfim, e aí o policial desembarcou, eu fiquei, como chamam na gíria, na bolé, né, fiquei ali aguardando, ele foi lá, desembarcou para não chamar atenção. E aí se informou, quando ele mostrou a foto, só viu o vizinho balançando a cabeça positivamente, né? Bingou. E apontando para casa que... Nossa, aquele momento ali já é um primeiro momento de satisfação. E aí a gente ficou aguardando, aí eis que um indivíduo vem subir na rua, né? E aí a gente... Foto engana um pouco, né, Gabriel? A gente tem, às vezes, a foto e fica naquele impasse porque foto realmente engana. Quando você só tem uma foto de uma pessoa para você identificá-la ali no cara crachá é um pouco mais complicado. Sobretudo para fazer uma abordagem policial. E aí ele foi caminhando, ele ia passando direto da casa, né? Então eu falei com ele, o critério é o seguinte, se ele embicar para casa a gente aborda, mas se ele não embicar não é ele, porque tava bem diferente da foto, inclusive. E ele já tava passando direto da casa. Então, pô, bateu aquela... Só que no que ele passou, ele resolveu voltar. Quando ele voltou, a gente saltou, né, concomitantemente da viatura, né, a gente tava com a viatura descaracterizada, e aí, enfim, demos voz de abordagem ali, e aí foi bingo. E aí depois, ele voltando com a gente, e aí óbvio, tu volta com um indivíduo na caçamba ali, o cara vem, né, e aí a gente comentou, né, vem cá, o que houve ali que tu, de certa forma... ia passando direto, ele falou que viu o carro e achou o carro estranho na rua. O carro era descaracterizado, né? Mas ele falou que achou o carro estranho. Óbvio, sujeito que vive voltado para o crime, ele é desconfiado, né? E aí ele falou que desconfiou do carro. Só que depois ele falou, não tem porquê de... Enfim, aí ele resolveu voltar, né? E foi justamente o que deu ali a chance da gente realizar, né, a abordagem e efetuar a prisão. Então isso é ser policial, né? Por isso eu comentei da vocação, por isso eu comentei de esquecer que está com fome, esquecer que não dormiu, porque a gente efetuou a prisão, a gente ainda retornou para a delegacia, porque eu fiz o interrogatório dele lá, porque eu levaria ele direto para Caianduba, né? Eu traria ele para Caianduba, para quem não sabe, é o presídio que fica aqui, que atende a cidade de Navegante, fica localizado em Itajaí, mas atende a cidade de Navegante.
E aí a gente foi para a delegacia para eu já fazer o interrogatório ali, porque ele estava sem advogado, né, obedecendo ali a lei de abuso, né, de autoridade. Você não pode interrogar, né, em período noturno se não for em situação flagrancial. Né? Então, para atender, a gente já fez um interrogatório lá no Paraná mesmo, porque ali já era por volta de 17 horas ainda, ou próximo disso. Então, a gente realizou o interrogatório dele lá, né? E, enfim, ele acabou até ficando em silêncio, não mudou muito. Enfim, a gente voltou, mas aí a formalidade, né, dada ali a possibilidade dele efetuar, né, a gente sabe que a natureza jurídica do interrogatório hoje é um meio de defesa. Sim. Então, enfim, voltamos, chegamos, né, aqui na região por volta de 5 horas da manhã, porque depois de tudo isso, a equipe quis comer alguma coisa, né, a gente ficou por lá ainda um tempo. E aí sei que a gente chegou aqui por volta de 5 horas da manhã, aí todo aquele trâmite, fazer a parte exame, burocrática, exato, de no corpo de presídio. delito, Eu sei que a equipe ficou exausta. Isso a gente está comentando, né? Ou seja, se você olhar, foram 2 noites sem dormir, né? A equipe full time. Então, isso por isso eu digo que transcende a ideia de profissão, né? Por mais que pareça um clichê por vezes, falar, não, é vocação, ser policial é vocação, mas não tem como você ter outra exegese, né? Sim. A ideia é essa, a ideia é de vocação mesmo, porque você vai precisar fazer isso, né? E como isso foi noticiado, é até interessante, depois se a galera quiser acompanhar, eu tenho essa reportagem salva, né, no meu Instagram, então se a galera quiser depois até dar uma olhada lá, tá lá, uma que tem, inclusive, tá no feed, tem um mapinha. Qual que é o teu Instagram? Divulga aí pra galera, pô. É @DelPaulRoneiPericles. Né? E aí só ir lá que vai dar conferida. Tem a reportagem, tem lá, inclusive, a maneira como eles agiam. Então, isso é ser policial, né? Isso é ser vocacionado. Então, a galera que tá nos ouvindo aí, que vibra só de ouvir uma história como essa, porque eu sei que tem uma galera que vibra, né? A gente que dá aula ali, a gente percebe que a galera fica... O olhinho chega a brincar, né? O cara tá até quase cochilando. Tu tá explicando ali erro de tipo, o cara tá quase cochilando. Tu começa a contar um casinho de polícia aí já era. É isso que eu quero. Como eu costumo brincar, ainda bem que tá todo mundo sentado, a gente pode contar a história à vontade. Sim. Mas, enfim, então isso é ser policial, isso é... A galera que quer realmente tem que se esforçar, porque é bacana demais. E a gente chegou, né, depois de tudo isso, exausto. Eu lembro que eu cheguei em casa, tomei um banho, eu nem comi nada, cara. Eu tava com muita fome, assim, porque não tinha... Mas eu falei, não vou nem comer. Me joguei na cama e... acordei, enfim, mas, assim, com a alma lavada de ter tirado, né, e aí a imprensa fez toda aquela divulgação, né? Isso acalma, de certa forma, a sociedade, né? Aqueles que, de certa forma, sofreram com essas ações criminosas. Então, isso aí paga qualquer esforço que você tenha feito a mais. Eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que ser policial é você poder fazer uma diferença na sociedade, né? No teu caso, você conseguiu tirar de circulação ali dentro do teu... Aí depois a justiça vai decidir, enfim, aí é outro departamento, né? Mas a gente poder tirar de circulação um cara que estava aterrorizando aqui e se escondeu, né? Porque ele aterroriza e depois se esconde. Normalmente é assim, né? Sim. E falou tudo, cara. Ser policial é isso aí. Você tem que estar pronto para poder superar essas dificuldades. Porque não é só... vou tirar meu plantão ali, vou trazendo pro lado da PRF agora, né? Vou tirar meu plantão 24 horas, depois eu vou para casa e não vai acontecer. Não, cara, no teu plantão ali pode acontecer de tudo. Pode ser tranquilo? Pode, mas pode ter acidente, pode ter ocorrência. Eu já fiquei em cima de carro, desmontando carro 10 horas. Derrubamos, graças a Deus. Mas é cansativo pra caramba, cara. Mas a gratificação, como você falou, de poder ter um resultado ali, cara, não tem preço. Impagável. Impagável.